Oi, gente, paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui para mais um episódio do nosso podcast da Juventude e hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante, mas antes vamos apresentar a nossa bancada. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Meu nome é Douglas e hoje eu vou representar aqui a bancada. Eu espero que vocês sejam abençoados através desse podcast. Oi gente, meu nome é Patrícia, desejo que o tema de hoje edifique muito vocês. E nós temos hoje uma convidada mais do que especial, se apresente. Boa tarde, turminha, jovens. Sou Jane Coelho, psicóloga, terapeuta de família, de casal, mas acima de tudo me identifico como professora Jane Coelho. Eita! Pronto, o próximo tema que a gente vai começar abordando, né, é justamente sobre de onde vem, qual é o significado do Setembro Amarelo, qual é a origem dele, porque o amarelo é uma coisa que a gente estava debatendo aqui antes e gostaria que a professora explicasse pra gente agora, que nem eu mesmo sei e acho que ninguém da mesa sabe. Muitas vezes a gente faz uso de uma cor, de um símbolo e não tem conhecimento, né? Então, todo mundo vestindo amarelo, coloca a rosa amarela, fitinha amarela, mas qual o significado desse amarelo? De onde veio a escolha, né? Com base em quê? Então, mais ou menos em 1994, 96, um jovem de 17 anos, ele suicida. E no velório, nos momentos ali finais, fúnebres, né, da família, amigos e familiares levaram uma fita amarela como uma forma de despedida, porque ele gostava do carro amarelo, ele tinha um carro amarelo. Então, a partir dali foi circulando a ideia da questão do suicídio, falando-se sobre a questão do suicídio e associar também a cor amarela à cor mundial do suicídio. Então vem daí a questão dessa escolha do amarelo, né? Setembro amarelo. Por que setembro? Porque foi no mês de setembro. E amarelo em função desta cor do carro dele, né? A forma como a família representou aquele momento fúnebre, né? Levando fitinhas amarelas, todo mundo lá com o seu amarelo, sua camisa amarela. Então é nesse sentido. Que ótimo saber disso, doutora. Quem sabia? Eu não sabia. Eu sei agora. Na verdade, na faculdade eu ouvi falar, mas eu não sabia da história toda. Muito interessante. E realmente, como começa, né, sempre um movimento a partir de uma coisa ruim, né? De uma tragédia. Não né? atentam antes, né? A prevenção disso acontecer. Quando uma coisa muito ruim acontece, que nós nos atentamos a fazer alguma coisa contra, né? E a família, a igreja, o grupo de jovens, a JUC, onde tem movimento, eles precisam estar sendo trabalhados, alertados, para que possam sinalizar. Porque, por exemplo, um professor, eu como professora, né, muitas coisas eu percebo que estão para acontecer porque eu vejo o comportamento sendo mudado. Né, aquele jovem que tinha um determinado comportamento passa a ter outro. Então, são as redes de apoio. Sim. Família, igreja, juventude e os próprios professores. Os índices mundiais, eles estão em torno de 800 mil casos de suicídio ao ano. Meu Deus. Em média, aproximadamente em torno de 4 minutos, para uma vida ser ceifada pelo suicídio. Os índices no Brasil estão em torno de 12 mil, o que dá em média aproximadamente 45 minutos para cada caso de suicídio. Então são índices altíssimos, né? E acreditamos que aí em função da pandemia, isolamento social, restrições do contato humano, esses índices possam já terem aumentado e principalmente podem vir estar aumentando, inclusive nos anos seguintes. Professora Jane, já levantando esse ponto, questão do índice, o nosso governo brasileiro tomou uma medida que eles não revelaram o número exato, né, de quantidade que teve na pandemia de suicídio. Isso influencia as pessoas a não tomar um posicionamento, essas coisas, porque eles restringiram colocar para fora, né, divulgar o número de suicídios durante a pandemia. Eles não apresentaram. Isso influencia alguma coisa? Se é bom eles não divulgarem? Eu nunca vi uma balança só com um prato. Sim.
né? Uma balança sempre ela vem com os dois pratos. Então, como tudo na vida tem um lado positivo e tem um lado negativo. O positivo, se caso este posicionamento do governo de não revelar este índice, o lado positivo é se eu alarmo mais a sociedade do que está acontecendo, e nós estamos ainda, né, finalizando um processo de pandemia, um processo de fragilidade da existência humana. Eu acho que o humano, há muito tempo, o humano não parava para refletir na sua fragilidade enquanto ser, né? Sempre a gente acredita, e isso é muito do humano também, que a desgraça não bate na sua porta, a desgraça bate na porta do vizinho, mas na sua não. Nunca acontece com o nosso. Não acontece com você, sempre é com o outro. Então a pandemia, ela deu essa sacudida na nossa existência humana, nessa fragilidade, a questão dos valores, de prioridades, né? O não colocar esses dados atualizados no tocante a suicídios, o lado importante é que positivo, se é que nós podemos chamar de positivo, mas o lado positivo seria o quê? Não exacerbar essa fragilidade humana, não potencializar ainda mais uma sociedade mundial já fragilizada pelo vírus. O lado negativo é que, de uma certa forma, é como se passasse um pouco despercebido. Eu não estou sabendo, então, será que está acontecendo? E se não estão falando é porque diminuiu o índice, né? Ou então não estão valorizando, não está acontecendo como antes. Então, como tudo, tem os dois lados. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Mas talvez numa situação pandêmica como esta, né, de catástrofe, né, de mortes, sepultamentos coletivos, omitir estes dados pode ter sido talvez bem mais positivo do que negativo. Amém. Doutora Jane, e sobre depressão, suicídio dentro da igreja? Porque muitas pessoas têm esse tabu de não acreditar, né, que exista isso dentro da igreja, ou se a pessoa tem ou depressão ou pensamentos suicidas, é porque ela está com falta de Deus. Eu tenho assim, um ponto de vista, e esse ponto de vista é comungado com outros colegas que também são cristãos, que a pessoa mais difícil da gente lidar no sentido do tratamento, de um acompanhamento, tanto médico quanto psicológico ou em qualquer outra área da saúde, se chama cristão. Nossa. Certo? Então, por exemplo, um leigo, ele vem, e aí eu estou colocando de uma forma generalizada, cada caso é um caso, mas de uma forma generalizada, o leigo, ele chega e ele quer ficar bom. Então, assim, você tem que tomar tal medicação, tantas sessões de terapia, vamos trabalhar desta forma, e ele acata as tuas prescrições, as tuas orientações. O cristão, ele começa a questionar, ele mesmo questiona. Então, nós temos vários casos de pessoas que nós estávamos acompanhando que para a medicação. Não, eu orei a Deus, Deus vai me curar. Ou então, se é de Deus, eu sou de Deus, então eu não preciso tomar medicação. Então, há um preconceito muito grande no tocante ao adoecimento mental, há não é nem mito, há um preconceito, eu acho que a palavra mais adequada é essa, há um preconceito de receber a doença mental, de tratá-la, de falar sobre ela com a mesma abertura que se fala com relação a um dente. Vou fazer um tratamento de canal. E as pessoas têm uma alegria, às vezes, de dizer, eu estou usando aparelho, né? Estou usando aparelho, ai que chique, legal, né? Mas ninguém chega para dizer, eu estou sendo acompanhada pelo psicólogo. Eles sentem vergonha. Vergonha, há uma ideia de castigo, de fraqueza, né? Então há um preconceito muito grande. E isso com psicólogo, com psiquiatria, né? Acompanhamento psiquiátrico, esse preconceito é muito maior. Então não aceita a medicação. Algumas pessoas chegam a dizer assim, doutora, não comente, se perguntar, não fale comigo, não diga que eu sou acompanhado, ou que eu já fui, por quê? Porque vão achar que eu sou louco. Então há um preconceito no tocante à saúde mental como um todo, né? Quer seja psiquiátrica, seja psicológica, mas há este preconceito. Então o cristão, ele tem essa dificuldade pelo próprio
preconceito dentro da própria igreja, não da igreja, uma igreja específica propriamente, mas a igreja como um todo, generalizada. Há um preconceito no tocante às pessoas que estão no entorno desta pessoa adoecida, e a pessoa vai se fechando, tentando sustentar uma imagem que está bem, estou bem, e realmente muitas vezes não está. Então há um preconceito muito grande. É interessante nesse ponto que a gente consegue até ver a linha, né, que existe entre a medicina e, querendo ou não, aquilo que a gente pensa como ser o correto, né? Nesse caso, por exemplo, a gente vê, acho que o que é muito destratado é o psicólogo, né, diferente de alguém realmente da área da saúde que está realmente fazendo o tratamento, né? Sim. Por essa falta de conhecimento, as pessoas acabam achando que é um tratamento diferente, que não há fundamentos da medicina para poder alertar enquanto é isso, né? E acaba limitando, querendo ou não, e prejudicando quem mais precisa do tratamento. E aí a gente bate ainda nessa tua colocação na palavra-chave é o preconceito. Você quebra uma perna, desloca, coloca um gesso, deixa eu botar meu nome aí, deixa eu botar aqui um recadinho, todo mundo curte, né? Tá com um braço engessado, deixa eu botar um nome, né? Tá com um aparelho na coluna, que legal, vixe, né? Vai poder pular na piscina. Então todo mundo conversa de uma forma muito descontraída, natural, porque é do ser humano adoecer, né? O ser humano é um desgaste, às vezes é uma falta de cuidado, investiu demais numa área, esqueceu da área da saúde física, da saúde psicológica, mental. Então, a palavra ainda continua sendo, a palavra-chave da Tati seria o preconceito. Se eu tenho abertura para falar isso, eu posso me colocar naquilo que eu estou sentindo. E eu posso me identificar com a tua colocação. Então, assim, se tu está sentindo isso, eu também estou. Será que eu também estou com o mesmo problema, né? É interessante que nós temos na igreja o projeto chamado Rosa de Saron. Rosa de Saron, nós desenvolvemos uma linha de trabalho de suporte para as mães que têm filhos com transtornos, né? E é muito interessante, chegou um garoto com 12 anos, no nosso trabalho de atendimento, a mãe dizendo que ele ia deixar a escola devido ao bullying, estava sofrendo por causa do transtorno. E eu perguntei ao garoto, você sabe o que você tem? Não. Seus colegas sabem? Não. Seus professores? Não. E por que você quer deixar a escola? Porque estão rindo de mim. Eu disse, se a gente fizer uma campanha na escola para falar sobre o que você tem, em vez de você deixar, abandonar, porque vai te passar uma imagem de que tu estás saindo fracassado, perdeu, né? Que tal a gente explicar aos seus colegas que eles estão rindo porque eles não sabem. Quem não sabe, ri da situação porque não tem informação. E a gente comprou esse desafio, né? E eu fui explicar para ele o que é a síndrome de Tourette. Tem um filme sobre isso, Pronto, né? Nós temos um caso aqui. E foi muito lindo, maravilhoso, porque ele foi sendo acompanhado pelo nosso grupo, né, de voluntários do projeto. A mãe foi sendo assistida, dado um suporte emocional a ela. O pai veio porque o pai dificultava muito esse tratamento, porque não aceitava. Porque a doença, é muito interessante que as demais doenças, e principalmente as doenças corporais, visíveis, onde o raio-x mostra, um exame de laboratório vai constatar, há um respaldo, há um respeito. Então, por exemplo, eu tenho uma gastrite, está aqui o exame mostrando, né? Eu estou com um processo infeccioso, está aqui o exame de sangue mostrando, o exame de urina. Mas o problema do adoecimento mental é que até a gente ter dados para comprovar tudo isso aí, essa pessoa já passou por muito sofrimento, né? Então, este caso do garoto, ele foi vencendo, e chegou ao ponto que eu disse assim, quando é que a gente vai à escola? Ele disse, não precisa, eu mesmo vou falar. Nossa. Hoje ele está no time de futebol, aí não vou dizer, né, questão de ética. Então, está lá falando do que ele ainda é portador, porque não tem cura. Mas ele passa a ter um controle sobre ele, que por sua vez passa a ter um controle sobre a doença. E mais importante, ele é porta-voz para falar sobre essa doença. Então, se a gente vai quebrando este preconceito e vai falando de coisas que dói, de coisas sérias, essas coisas que dói, elas passam a doer menos, porque é um sofrimento que começa a ser compartilhado,
né? Ele chegou a falar no grupo das mães o que ele tinha. Então, ele nunca tinha falado. Então, professora, quanto menos a pessoa fala, mais preconceito gera, né? E há um medo muito grande, a pessoa tem medo de se arriscar, porque arriscar significa correr esse risco, né, do preconceito, de ser isolado, de ser deixado, de não ser convidado. Então há um preconceito, né? E isso a igreja não está isenta disso. Né? Por isso a importância do trabalho de vocês hoje à tarde, não só o de hoje, de outros momentos, em que vocês sejam porta-vozes, né, deste preconceito, de levar à discussão temas muito sérios. Então não vamos falar, porque falar de morte é muito sofrimento. E se a pessoa tiver com uma ideação suicida e sofrendo só? Eu lembro que uma vez eu atendi uma ligação de uma pessoa 11 horas da noite. Eu olhei, eu disse, não vou atender. 11 horas da noite, estou cansada, não aguento mais ouvir nada. E aí o meu esposo disse, mas você vai atender? E eu disse, vou, porque o meu coração está dizendo para eu atender. E eu atendi, era um jovem que estava só e dizendo assim, eu estou em crise e eu vou me matar. Eu disse, vai não, porque você não está... Eu disse, quem está na sua casa? E ele disse, eu estou só. Eu disse, não, você não está só, eu estou falando com você, como é que você está só? E fomos conversando, isso era 11 horas da noite. Os familiares chegaram perto de 1 hora da madrugada e eu com esse jovem. Aí eu ouvi barulho, eu disse, que barulho é esse? Aí ele, minha família está chegando. Eu disse, então pronto, você não está mais só também. Né? Então veja que se não tivesse uma pessoa para se vir aí de escuta para este sofrimento, eu não sei qual poderia ter sido o final dessa história, né? Então é importante aí a escuta. Mas eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Mas muitas vezes a primeira escuta nem sempre vai ser do profissional. Sim. Vai ser alguém aí de um jovem que está atento, que é aquele colega que está chegando calado, está isolado, está faltando. Então o olhar de vocês, o olhar clínico, o clínico no sentido assim de observância, é muito importante, a escuta é muito importante. E a partir daí sim, sinalizou necessidade, entra em contato com a família, ou a família entra em contato com a gente e a gente vai fazendo esse suporte de acompanhamento, né? Mas antes de chegar ao profissional, quer seja o psicólogo ou o psiquiatra, muita coisa, muita água já está passando por debaixo dessa ponte. Até porque, assim, nas outras doenças, né, como a gente falou, o tratamento só pode ser iniciado depois que o diagnóstico for feito, né? Só que por se tratar de algo assim, um tema que não é tão divulgado e debatido, o diagnóstico fica mais difícil, né? Até mesmo do próprio profissional encontra dificuldade, imagine quem não é capacitado para isso. Então é importante a gente falar sobre esse tema, né? Até justamente assim, eu não sou capacitado, mas a gente consegue perceber quando alguma coisa não está bem, né? Não é difícil você perguntar como uma pessoa está e ela responder um sim que não está assim tão bem, você percebe porque você já convive com ela. Então até aqui com a professora a gente consegue pegar esse ponto, né? Que o diagnóstico pode começar a partir da gente, não apenas do profissional, né? A gente pode estar, querendo ou não, dando mais informações para que a professora ou o profissional que venha atender possa estar mais embasado, né? Até porque a gente vai conhecer a pessoa, vai conseguir identificar para ela mudança de comportamento que antes a gente não via, né? E entra também um outro fator aí, a questão da confiança, né? Antes que um jovem chegue para um atendimento conosco, ele já passou aí pelo contato com vocês. Então ele vai ver em vocês uma confiança que vocês poderão nos ajudar conduzindo esse jovem, mostrando a ele que algo nele está precisando de um apoio, de um suporte profissional. Então é importante esse trabalho, né, de vocês, deste olhar, deste escuta, desse acompanhamento, porque até chegar ao profissional tem uma escala aí, tem um espaço de tempo, né? Tem níveis de dificuldade. Então, se esse jovem não tiver uma pessoa que funcione como uma ponte para ele, ele pode se perder aí. E aí a importância também da família. A família é o grande berço, né? A família é o grande suporte emocional. Quando eu atendo qualquer jovem ou criança, eu raramente estou atendendo, né? Mas quando eu atendo um jovem, a primeira coisa é deixar muito claro para a família. Em determinados momentos, eu vou estar convocando a família.
Por quê? Porque é a família que vai estar acompanhando. O terapeuta, ele fica, vamos supor, 1 ou 2 vezes por semana, 50 minutos, 1 hora. Então, 1 ou 2 horas que eu fico com uma pessoa. É diferente de uma família que tem lá o quê? Suas 10, 12, 20 horas. E agora, no período de pandemia, nós estamos 24 horas com a família, né? E a família conosco. Então, é a família que vai observar, né? A questão deste isolamento. Meu filho está isolado. É motivo de eu me preocupar? É motivo para observar primeiro. Ah, está triste, está muito triste. Nem toda tristeza é depressão. Terminou um relacionamento, está triste, tá? É luto. Me preparei aí para uma OAB, um concurso aí do Enem. Ai, meu Deus. E aí eu não passei. Eu tenho motivo para ficar triste, me isolar, dar um tempo, gente, não vou sair com vocês. Orei por mim, né? Mas agora não dá. Por quê? Porque é um momento do luto. E o luto, ele precisa ser respeitado para que a pessoa vivencie isso como uma forma também de um momento de autoconhecimento. Onde eu não fui bem, por que eu não fui bem, né? Então, quando a gente queima etapas, isso é muito arriscado, é muito perigoso, é muito delicado queimar etapas. Então, por exemplo, uma determinada pessoa entrou em contato comigo e essa pessoa é amiga de uma amiga minha. E, queria te passar o telefone da pessoa, tu conversa com ela, tá bom. Professor, é porque a gente está preocupado, nós temos uma amiga em comum e essa pessoa não atende mais nossas ligações, há mais ou menos 10 dias não nos atende, saiu de Facebook, ninguém vê mais nada de postagem, ela está com depressão. E eu fiz essa pergunta à pessoa: você é médica? Não. Você é psiquiatra? Não. Você é psicólogo? Não. Como é que você chegou a essa conclusão tão rápida, assim, em 10 dias, né? Se não é um profissional da saúde. Não, é porque eu ligo, ela não atende. Eu disse, e aconteceu algo em torno desses 10 dias que justifique esse isolamento dela? A mãe dela morreu. Aí eu disse, a mãe morreu? Então vamos fazer o seguinte, se fosse sua mãe tivesse morrido? Ela, não, doutora, pelo amor de Deus, nem me fale isso. Quer dizer, a tua mãe, tu vai ter o tempo, vai te isolar e é respeitada. A mãe da outra, ela precisava estar te atendendo e dando aí no Face, nas redes sociais. Então, assim, nem toda tristeza é depressão. Tem a tristeza aí por alguns motivos de luto, né? A nota baixa, tá certo que o pai vai fazer uma coisa, uma viagem, aí não deu certo. Então tem um luto, um casamento. Os jovens ficam tristes aí, o casamento acaba dos pais, né? Então há muitos motivos aí dessa tristeza. Nem toda tristeza é depressão. Qual é a questão da tristeza que está voltada aí para a depressão? É uma tristeza profunda. E quando a gente pergunta, você tem algo que justifique essa tristeza? A pessoa não sabe, não tem. Então, assim, quem não passou na OAB ficou triste. Eu não passei. Eu fui tirar a carteira, não passei, estou chateada, estou triste, tem um motivo. O deprimido, ele não vai encontrar uma justificativa que dê sustentação a essa tristeza. É até importante que a professora falou nesse momento da questão de confiança, de conhecer a pessoa e ter essa questão de conhecer. É incrível que Deus já fala sobre isso, exatamente. Porque de Gênesis, praticamente até no final do Novo Testamento, ele fala que o homem não é bom como um de só. Fala sobre comunhão entre os irmãos, fala que nós é um corpo de Cristo, fala que nós precisamos de alguém para nos ajudar na caminhada. Então, quando a gente tem esse apoio, quando fala que na angústia nasce um irmão, é interessante nisso, né? De poder apoiar, saber quando a pessoa está mal. Tipo, o Luiz, eu ando muito com ele, eu conheço ele, eu consigo perceber quando ele está triste, não tendo motivo, como a senhora falou perfeitamente. Então já começa a desconfiar. Chego para ele de uma forma totalmente diferente dessa abordagem também, né? A abordagem é importantíssima, né? Porque às vezes a gente, por ser um tema tão pesado, delicado, falar de morte, falar de suicídio, pensamento suicida, aí a pessoa dá uma volta, fica com medo. É importante falar diretamente, claro, né?
Você tá lá com a mão no queixo, e aí você vai perguntar, tá com dor de dente? Você não vai dizer assim, gente, hoje... Você não vai fazer aquele floreado para perguntar se tá com dor de dente. Você tá lá, isso é frio ou é dor de barriga, né? Você vai direto. Por que que quando o assunto é doença mental ou saúde mental, as pessoas fazem uma volta a ponto de se perderem e a ponto de não ser direto com a própria pessoa adoecida. Então, assim, tem observado, você tem se isolado, você está faltando, você é triste, está acontecendo alguma coisa, quer conversar. Não existe livro, regras, né, prontas para se tratar um assunto desse. Mas existem algumas dicas, como, por exemplo, sensibilidade. Uma pessoa insensível, ela não vai perceber que a outra está precisando de ajuda. Sensibilidade. Segundo ponto, respeito. Se uma pessoa leva uma topada, faz um inchaço, né, um hematoma e não está podendo andar, nesse instante eu estava subindo, as meninas, deixa eu levar a pasta, né? Certo? Todo mundo é solidário. Por que não é quando o assunto é doença mental? Certo? Então, assim, a questão do respeito é importantíssima. É uma doença como as outras, mas é uma doença que precisa um olhar diferenciado, porque uma coisa é que eu posso diagnosticar por um exame, um raio-x, um exame de urina, um exame de sangue, um exame de laboratorial. Outra coisa é a doença mental, que até chegar esse diagnóstico, por quantos profissionais essa pessoa pode ter passado. Por exemplo, este garoto que nós temos acompanhado com síndrome de Tourette, ninguém diagnosticava. Então, vai e ninguém sabe, e vai a outro e fica por isso, e não fechou o diagnóstico. Não fechar significa, puxa, então ninguém sabe o que é que eu tenho. Então, a coisa é pior do que o que eu estou imaginando. Então, se há um espaço para falar, é tão interessante que esse garoto, hoje ele fala e ele chega, eu quero falar, eu quero dar um recado. Por quê? Porque ele passou a ser respeitado com as limitações. É um item importantíssimo, é respeitar o limite de cada um. Né? Um outro item é o que nós estamos falando aqui, falar de uma forma simples, direta, sem arrodeio, sem floreamento, né? Direto, que eu estou notando que você está triste, posso te ajudar? É muito interessante, eu tive um aluno durante um período, eu passava e ela me olhava, eu ia lá na porta e dizia assim, quer conversar? Ela, não. Se precisar, sabe que eu estou por aqui. Aí ela olhava, outro dia olhava, eu abria a porta, quer conversar? Não. Um dado dia, 12h30, ela chegou e disse assim, pode conversar comigo? Posso. Se eu tivesse parado, talvez, ou nem iniciado, abrir essa porta para que ela pudesse se sentir à vontade para entrar e falar, ela nunca tivesse falado. E naquele dia, foi uma ex-aluna minha, um dado dia, nesse dia ela disse, hoje eu tinha saído de casa dizendo, se eu não conversar com alguém, eu não volto mais para casa. E se não voltar, depois ela foi explicar que ela ia tentar suicídio. Então, o grito de socorro, ele pode vir de várias formas. E aí é importante a sensibilidade, né, de todos nós, porque vocês também são agentes de saúde. Eu quero deixar esse desafio aí para quem está aqui conosco, para quem vai estar nos escutando. Você pode ser um agente de saúde em que sentido? Estou percebendo que alguém não está como era antes, então a quem eu posso recorrer, comunicar, para chegar junto, para fazer algum procedimento, alguma intervenção. Às vezes é um momento desse que faz a diferença entre a vida e a morte. E foi muito interessante porque essa jovem disse, né? Se hoje eu não tivesse falado, se você não estivesse aqui, eu teria me matado. Então, a linha entre vida e morte, ela é muito tênue. E quando eu faço essa colocação, eu acho interessante a gente refletir, principalmente sobre não julgar quem
tem pensamentos suicidas, quem tentou suicídio, quem levou o ato à ação final. É um fraco, falta de Deus, estava em pecado. A família, onde estava a família que não percebeu, certo? Então, essas formas de ação não vão nos ajudar em nada. Não nos ajuda enquanto seres humanos, porque não vamos crescer com estes julgamentos, né? Ou pré-julgamentos, e também não vamos ajudar ninguém, nem a nós, nem aos outros. Então, seria interessante aí, eu percebo algo, a quem eu posso recorrer. Eu não me sinto capacitado no tocante aos conhecimentos, ou na parte emocional, de dar um suporte a alguém, a quem eu posso falar, recorrer. Olha, eu tenho observado que fulano de tal não está legal, mas eu não me sinto à vontade, eu não tenho intimidade. Então, dá para tu sondar aí. Então, este olhar de sensibilidade, de respeito para com o outro numa situação dessa, pode fazer a diferença nesta linha tênue entre vida e morte. Né? Professor, eu queria fazer uma pergunta. Foi até justamente aquilo que eu estava pesquisando sobre o assunto e eu acabei me deparando que é com o fato de existir uma certa explicação, que é a diferença entre a tristeza profunda e a tristeza transitória. Acho que, como nós vemos, há muitos exemplos de tristezas transitórias e até mesmo em nossas vidas que elas são importantes para que a gente possa adquirir conhecimento e sair fortalecido daqueles momentos. Sim. E até justamente entrando nesse assunto mais especificamente, o assunto que eu vi que estava sendo debatido mais ou menos sobre isso foi Elias. Aquele momento de tristeza que ele teve. Mas a gente olha Deus tão presente com ele que a gente não pode dizer ali, naquele momento que ele estava triste, ele tinha ausência de Deus, porque ele não tinha, Deus estava presente com ele. E a gente consegue ver isso, mas ainda assim Elias estava triste. E a gente percebe que aquela tristeza, querendo ou não, serviu como alimento, serviu como algo que fortalecesse ele. E é justamente algo que eu queria que a senhora explicasse, até porque tem um versículo especificamente que até Elias coloca: Senhor, já basta para mim. Me leva agora, porque eu não suporto mais. Aquele momento de tristeza profunda que e ele até coloca: não sou melhor do que os meus pais. Ele desmerece aquilo que ele mesmo era. E até o ponto que ele reconhece: a minha vida não tem mais importância, a ponto de ele chegar ao ponto de falar isso. Mas há um desdobramento a partir disso, né? A gente percebe que é algo diferenciado. E não somente isso, que até Elias ele não ficou dentre nós, ele não foi alguém sepultado, enterrado. O Senhor recolheu ele. E eu queria que a senhora explanasse sobre esse tema, porque realmente, assim, como a gente já falou aqui, que até foi não falado, né, há um momento de tristeza momentânea, há um momento de realmente essa tristeza profunda. E se a senhora pudesse... Bem, a tristeza passageira, todos nós estamos passando por ela está no dia a dia. É como a ansiedade está todo dia nós estamos num ritmo de ansiedade. Ansiedade na hora da fila, no trânsito, eu já estou aqui preocupado porque eu tenho um evento de 7 horas. Então, assim, nós estamos numa sociedade das ansiedades, por quê? Porque a gente está em movimento. Silvia Lane, que é uma antropóloga e também foi psicóloga social, ela dizia o seguinte: o homem é um ser em movimento. Se este homem está parado, alguma coisa está acontecendo, que já é um alerta para os casos de depressão, de suicídio, certo? Porque o ser humano é um ser que se espera que seja um ser de movimento. Segunda característica é um ser da palavra, né? Do diálogo, da comunicação. Então, duas coisas que nos tiraram aí, a pandemia nos tirou. A pandemia, o isolamento, e aí a gente vai entrar na questão do isolamento. O isolamento social, essa restrição do contato humano, nos tirou as duas maiores essências do ser humano. A essência de ser um ser em movimento e de ser um ser social, ser da comunicação, né? Então, o isolamento, uma coisa é o isolamento que foi obrigado. Então, nós não tínhamos escolha, todo mundo dentro de casa. Outra coisa é um isolamento pelo adoecimento. Eu me isolo e eu não entendo por que eu estou me isolando, eu não tenho vontade. Eu vou me isolando, e mesmo que a família tente um convite dos amigos, nada faz sentido, eu vou me isolando cada vez mais.
Eu já avistei jovens aqui da igreja, né, que estava num quarto há meses, não levantava da cama, e a gente foi devagar assim, chega só até a porta, eu não vou entrar no seu quarto. O quarto é um lugar muito particular, mas se você quer conversar com ele, você tem que ir ao menos à porta. E a porta do seu quarto, para nós que estamos aqui transbordando em saúde física, mental, é nada. Mas para uma pessoa que está no isolamento por causa de um processo depressivo, é uma grande conquista. Né? Então, este isolamento aí, Elias precisou deste isolamento porque havia uma necessidade. Ninguém se isola por falta de necessidade, tem uma necessidade. O importante aí é investigar qual a causa, qual a razão deste isolamento. Eu vou me isolar porque eu vou estudar para uma prova, então não me chame, não quero ligar, não quero atender ninguém. Não é um isolamento de adoecimento, é um isolamento por uma necessidade que eu preciso de uma privacidade para o estudo, certo? Elias precisava daquele isolamento. Nem todo isolamento vai ser uma característica, um sintoma de uma depressão. O que é que está por trás? Qual é a necessidade? Tem uma necessidade? Né? Eles tinham uma necessidade. Tinha um crescimento ali para ser alcançado. Tinha uma maturidade. O isolamento não é... Nem tudo é destrutivo. As pessoas colocam, a pandemia destruiu, acabou, matou isso. Tá, eu convoco vocês a refletir o que é que nós ganhamos. Nós ganhamos tendo família dentro de casa. Família não se encontrava. Família era cada um no celular, no seu WhatsApp, jogo, sei lá o quê, ou na sua televisão. Família não se encontrava. Família não fazia refeição junto. Eu vi jovens aqui falando justamente isso. Doutora, eu não quero nem que a pandemia acabe. Eu disse, por quê? Doutora, eu nunca vi a minha família tão de perto como eu vi. Meu pai, minha mãe. Eu não sabia o que eles trabalhavam. Eu sabia que eles trabalhavam em tal lugar, mas não sabia o que eles faziam. As crianças brincando. Os pais brincando. Ambiente de trabalho em casa. Casa dentro do trabalho. Faculdade dentro de casa. A casa dentro da faculdade. Foi uma mistura grande aí. E aí todo mundo só vê o lado ruim, vamos ver o lado positivo. Este isolamento foi bom nesse sentido. Os filhos foram vendo pais, os pais foram vendo filhos. A gente foi sentindo a necessidade da igreja. Quantas vezes viemos para cá e é como se funcionasse assim, é um encontro, vou tomar um café, vou ver todo mundo, bater o ponto, né? Saber como é que as coisas estão acontecendo, quem está vindo, quem não está vindo. Olha, estou te observando, chegaste atrasado, né? A falta... E aí é uma coisa muito importante aí que é colocada dentro da psicanálise. Nós somos seres da falta. Nós precisamos passar pela falta para a gente valorizar. A igreja nunca foi tão amada, desejada, porque ela estava ausente da nossa vida, a gente não podia ter, certo? Então, eles precisavam do isolamento, para ter uma intimidade, para ter uma maturidade, para ter um crescimento. Tinha sofrimento? Claro. Te isola para estudar para uma prova? Sabendo que está todo mundo lá fora passeando? Difícil. É muito difícil, é muito sofrimento, né? Todo mundo lá, está lá estudando, todo mundo se divertindo lá. Vai ter azul, passou de foto, vai ser... Pensa! Não posso. Tem prova. Se eu perder essa prova, eu vou perder a cadeira. Se eu perder a cadeira, eu não vou colar grau, eu não posso. Olha o sofrimento. Demais. E eles passaram por um sofrimento que é um sofrimento também existencial. Mas o sofrimento, quando ele tem um sentido, e aí a importância do sentido em tudo na vida, quando eu coloco um sentido naquilo que eu estou passando, aquilo passa a ter uma outra leitura, e não só de sofrimento. Talvez durante um tempo Elias estava lá vendo esse isolamento como um fim. E depois ele foi vendo outras coisas mais. Então, às vezes o isolamento é muito saudável. É um encontro de si consigo próprio. Nós estamos numa sociedade que todo mundo está visível a todo mundo. Um colega me perguntou, quantos seguidores você tem? Eu disse, graças a Deus, eu acho que eu não tenho nenhum, porque eu não olho para trás, eu até brinquei com a situação. Eu olhei para trás, eu não vi ninguém me seguindo. Aí disse, mas tu está entendendo?
Para que seguidores? Por que eu tenho que ter seguidores? O que eu preciso mostrar? Ou então, em outras palavras, o que eu estou precisando esconder? Então, o isolamento traz a gente um contato com a gente. A essência, né? É a essência. O que está sendo mostrado é máscara. Né? Máscara não no sentido da mentira, mas máscara no sentido do maquiado. Nós não nos mostramos totalmente. Eu digo muito em reuniões, encontros de casais, que a gente não namora, não é conquistado e não conquista com o nosso melhor. Aliás, o nosso pior. Nós mostramos o nosso melhor. É bonita, é educada, aí ele é muito pontual, é tão cavaleiro. Ninguém mostra o seu pior. Porque esse pior vai afastar todo mundo. Quando é que a gente se depara com esse pior? Quando entramos no isolamento. Quando entramos na caverna. Né? E muitas vezes a gente tem pressa de tirar alguém da caverna. Caverna entre aspas. Mas aí aquela pessoa às vezes precisa estar um pouco lá. E isso nós não queremos estar ressaltando que a pessoa está isolada, com sinais de ser o isolamento um sintoma patológico, né? Um indício aí de uma depressão, e eu vou esquecer porque ela vai se encontrar. Não é esta forma de isolamento. Mas se este isolamento tem um sentido, eu estou decepcionada, terminei um relacionamento, não passei na prova, tenho uma prova para... Preciso refletir sobre isso que aconteceu. Esse isolamento é muito saudável, é um crescimento. Até para trabalhar nessa coisa, né? Que tipo, Sim. nesse defeito, trabalhar, ou identifico, porque assim, quando a gente fala assim, fala um defeito seu, muitos de nós não conseguimos falar um defeito assim, qualidades também, então a gente é muito para nós trabalhar em cima daquilo. E Sim. A quarentena foi um momento perfeito, né? De se conhecer e trabalhar em cima daquilo. Muito, bastante, né? Pronto, gente. Agora nós vamos encerrar nosso encontro com a professora Jane. E um tópico muito importante, e vai ser nosso tópico final, é sobre as pessoas elas se sentirem à vontade para procurar ajuda, não se sentirem as piores pessoas ou ficarem envergonhadas porque estão precisando de ajuda. E como a gente poderia, assim, falar para elas isso, doutora? Primeiro, esse encontro aqui com vocês é com a intenção de tornar um assunto muito sério, muito grave, gerador de muito sofrimento, de uma forma assim suave, falar sobre um assunto sério de uma forma suave, de uma forma leve. Isso não quer dizer que nós estamos minimizando a situação. Segundo ponto aí que você coloca, é justamente a pessoa não se envergonhar. É uma doença como outra doença. Em que sentido? Se eu não tenho vergonha de dizer que eu vou fazer uma bariátrica, ou que eu estou com um refluxo, ou levei uma queda, estou com trauma, sofri um trauma, estou com problema na coluna. Se nós não temos este problema de falar sobre estas ou outras doenças de ordem física, né? Seria importante que a pessoa que sente, que percebe que a sua funcionalidade, eu não sou mais o mesmo, eu não consigo gostar das mesmas coisas como antes, eu não vejo mais prazer, eu estou querendo desistir. A pessoa que estiver com estes pensamentos e com os sintomas, procure ajuda. Procure ajuda, não se sentindo a pior pessoa, é um fraco, está em pecado, Deus não ouviu, nada disso. É uma doença como outra doença que precisa que o doente, a pessoa que está sentindo, tenha consciência que, sendo tratada e tratada a tempo, ela é uma doença que vai ter resultado, os profissionais vão ajudar a ver mecanismos de enfrentamento, né? O psicólogo, por exemplo, vai ajudar o paciente a entender o adoecimento. Por que eu adoeço? Por que o adoecimento é uma das formas de eu lidar com o problema, de eu me comunicar? Se eu estou com dificuldade de falar do problema, eu adoeço. Nós não adoecemos por acaso, nós adoecemos porque há uma necessidade. O suicídio tem a questão também da química, né? Uma disfunção, um desequilíbrio, uma desarmonia química.
Então, como é que você vai conduzir, como é que você pode se sentir culpado, fraco, se você não tem controle sobre isso aí? Uma deficiência fisiológica, né, também. É neural, né? Cerebral. Então, é importante aí ter consciência disso. Quando a gente está, por exemplo, com a dor de dente, qual é o nosso procedimento? Comunicar, pai, mãe, me levo, estou com dias, eu não estou mais aguentando. E vai a um profissional. É ele que vai te dizer, olha, é simples, está só inflamado, é isso, aquilo, é ele. Mas tu precisa da ajuda. Então, não ter esse preconceito. Eu acho que nós vamos fechar nossa tarde colocando abaixo a palavra tão forte, né, no dia a dia do preconceito contra falar sobre as doenças mentais. Não somente o suicídio, toda e qualquer doença mental. Encarar como algo que não depende só de mim. Tem algo relacionado à família, em que sentido? Se é um caso em que a família já tem um histórico familiar, então isso tem que ser levado em conta. Então não fica só, não sofre só. Procura a tua rede de apoio, primeiro é a família, amigos, colegas, a igreja, teu grupo de jovens, procura a tua rede de apoio. Tem sempre alguém. Se não tiver, está faltando, está meio sem opção, vem para cá. Aqui tem. Sim, aqui tem. verdade. Sempre tem. Tem uma palavra, tem uma juventude e nós temos profissionais, né, para fazermos este primeiro acolhimento, porque o acolhimento é como eu coloquei, né? É uma linha aí bem tênue que poderá fazer a diferença entre a vida e a morte. Eu posso ajudar e eu posso negligenciar e essa pessoa tomar uma decisão ali desesperada, porque o suicídio é um desespero, não é fraqueza, é um desespero. A dor é tamanha na alma que a morte é o único alívio. A que ponto? Aí vocês podem imaginar qual foi a dor mais terrível que vocês já passaram, já sentiram. Uma bolada, uma pancada naquele lugar, né? Que os homens dizem que dói muito, não sei que eu não sou homem, né? Mas qual foi a dor mais forte que você disse, puxa, uma dor daquela, se eu tiver de passar, eu prefiro morrer. Ainda assim, ela é ínfima, ela é pequena mediante a dor da alma de uma pessoa que busca o suicídio como solução do seu problema. Bom, pessoal, quem escutou até aqui, nós agradecemos primeiramente a professora Jane. Que aula maravilhosa, porque isso foi uma aula realmente vindo da parte de Deus para nós, como igreja, como sociedade, como vivendo essa geração de hoje, que realmente é algo que a gente vê dia após dia. Então, espero que vocês sejam edificados e que você compartilhe isso com alguém. Mande esse podcast para um amigo seu. Se você viu algumas pessoas com esses sintomas, com essas coisas que a gente falou, tenta chegar junto, tenta conversar, tenta mandar esse áudio para ele, para que ele venha se abrir. E lembre-se que as portas da igreja estão abertas para essas pessoas. E que aqui nós temos pessoas que possam ajudar vocês, se você sofre com isso. Então, nós agradecemos mais por esse podcast. E que Deus abençoe poderosamente a vida da professora Jane. Que Ele enche ela mais de sabedoria. Ela é uma bênção para a nossa juventude, assim como para a nossa igreja. E nós se alegramos com isso. Amém, gente. Nós estamos terminando o podcast aqui. Agradecemos muito vocês e desejamos que vocês sejam muito edificados com esse podcast. É isso aí, gente. Acho que eu já entendi já porque ela gosta de ser chamada de professora. Foi porque nós estamos aqui aprendendo e ela dando aula pra gente. Exatamente. Aí é que vem o apelido carinhoso, né, de professora. Mas hoje foi realmente um podcast abençoado, porque nós estivemos aqui aprendendo e, como a gente sempre gosta de dizer, né, compartilhe. Se você não escute sozinho também, a gente falou muito aqui também sobre escutar o podcast e enviar para alguém, mas se possível escute com seus pais, escute com um amigo seu, escute com alguém, para que vocês dois possam debater sobre o assunto, assim como nós fizemos aqui agora, e possam aprender cada vez mais. É isso. Vejo vocês no próximo encontro. Um beijo, Deus abençoe. Se precisar, estamos aqui.